Por favor, Juliana Inhas, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer, deputada. Bom, eu sei que um dos temas que é muito caro para você é educação, né? Inclusive, sua tese, né, conclusão do seu trabalho lá em Harvard também olha para a educação, e a gente sabe quão necessário é tornar de novo a educação uma protagonista dentro dos planos do governo, e a gente tem percebido que, apesar de planos muito audaciosos, muito ambiciosos nas últimas décadas, e esse é um dos resultados que você também conclui, a gente tem um resultado pífio, né? É tudo muito tímido, a gente não tem resultados que mostrem melhoria da qualidade. Você está envolvida no novo Plano Nacional de Educação, que vai definir metas até 2035, e a gente tem carências inúmeras. O que a gente tem que fazer, deputada, para conseguir resultados diferentes daqueles que a gente já teve? Perfeito, Juliana. A gente está há alguns meses trabalhando no Plano Nacional de Educação lá em Brasília. Eu sou presidente dessa comissão que reúne parlamentares de todos os partidos políticos e a gente está desenhando quais são as metas, onde que o Brasil tem que chegar daqui 10 anos na educação brasileira. Tudo, quando a gente fala de creche, quando a gente fala da inclusão de crianças neurodivergentes com autismo, por exemplo, ensino médio, ensino técnico e por aí vai. E a primeira pergunta que eu fiz como presidente dessa comissão foi essa que você me fez. De que adianta colocar letra bonita no papel? Como a gente fala, para inglês ver, de nada. Como é que a gente vai fazer para que essas metas ousadas que a gente está desenhando, de universalizar o acesso à creche, de universalizar tempo integral, que é para os nossos jovens terem esporte, cultura, poderem competir no vestibular, como é que isso sai do papel? Então, o nosso relatório e o relator Moses Rodrigues vai apresentá-lo terça-feira que vem. Então, o que eu estou trazendo é muito fresquinho mesmo. Tem um foco muito grande nas metas, mas o relatório dele vai além. Porque a gente quebrou a cabeça para responder como que o Plano Nacional de Educação vai ser implementado. Só para a gente ter uma ideia, até hoje o Rio de Janeiro não tem um plano estadual que deveria ter feito em 2014. Isso é como o Brasil trata a educação. Então a gente dá uma reviravolta para falar. Os 27 estados vão ter prazo para desdobrar essas metas. Os mais de 5 mil municípios vão ter prazo. E aí, cereja do bolo, vai ter um monitoramento a cada 2 anos. Para a gente não esperar 10 anos para medir, como fez agora, e falar, olha, mais da metade das metas não foram cumpridas. Todo brasileiro sabe disso. Vê que a educação tem muito problema ainda. Então, a cada 2 anos, vai ter um monitoramento de todas as metas, por estado, por município, e os gestores vão ter que apresentar planos de ação. Que é para dizer, não cumpri essa meta, por isso, isso. Vou cumprir dessa forma, porque assim a imprensa, a sociedade, os parlamentos vão ter condições de fiscalizar e cobrar. E aí tem para a última coisinha, é um trabalho de muitos meses, mas que a gente se fez o desafio de perguntar quanto custa. Ninguém nunca tinha calculado quanto custaria se a gente fosse bater todas as metas do Plano Nacional de Educação. E aí foi um esforço de vários economistas, professor Sérgio Firpo, que é super renomado liderando isso, tenho certeza que vocês se conhecem, exato. E ainda é sigiloso o resultado, mas ele fez um cálculo inédito de dizer, olha, é isso que custa. Semana que vem vai bombar lá em Brasília, viu, Juliana? Espero você lá, inclusive. E falar, a gente tem um compromisso com uma educação de qualidade, sim ou não? Custa isso. A gente vai continuar bancando bilhões de emendas parlamentares, bilhões de isenções fiscais, desconto para a empresa que foi lá e fez lobby, super salários, uma elite do serviço público que tem aposentadoria compulsória quando o juiz comete um crime, que recebe um salário de 500 mil reais, R$1 milhão. O que mais tem é privilégio, infelizmente, na elite do serviço público. É isso que a gente vai bancar? Ou é educação em tempo integral? Ou é creche para todo mundo? Terça que vem, o negócio vai pegar fogo, porque se a gente continuar tratando a educação, ai que bonitinho, coloca a metinha ali no papel, a gente não sai do lugar. Se a gente quiser sair, tem que monitorar, tem que cobrar os gestores, tem que responsabilizar toda a sociedade nesse processo e tem que garantir o recurso da educação. Então vai ser uma luta grande. Falando nesse tema, deputada, a senhora trouxe uma defesa muito importante nos últimos anos e principalmente ao longo da campanha municipal, que foi o projeto Pé de Meia, né, que foi uma bandeira que a senhora levantou e que acabou se tornando, de certa forma, também uma bandeira desse atual governo relacionada à educação, mas que depois enfrentou
uma série de tempestades relacionadas ao encaixe no orçamento, a cobranças do Tribunal de Contas da União. Ou seja, veio uma proposta interessante para a educação que depois foi colocada em dúvida pela maneira como esse orçamento seria administrado num governo que também tem sido muito criticado pela dificuldade fiscal. Como é que a senhora avalia o jeito com que essa proposta, que a senhora, para a qual a senhora se dedicou tanto, foi conduzida depois, quando ela teve a aprovação e ela precisou ser executada pelo governo Lula III? Primeiro, para quem está em casa nos acompanhando, o Pé de Meia hoje é recebido por 4 milhões de jovens. Então, são jovens de baixa renda que estão no ensino médio, que tem uma poupança que é aberta no nome deles, no CPF deles, e que a cada ano que eles terminam do ensino médio, o governo deposita R$1.000. E essa poupança, o grosso do dinheiro, só pode ser sacado quando o jovem termina todo o ensino médio. E se ele faz o vestibular, tem um incentivo a mais. Por isso que a gente bateu recorde histórico no Enem. Eu apresentei essa proposta ainda no governo Bolsonaro. Com muita luta, a gente conseguiu aprovar na primeira etapa, mas foi só no governo Lula que a gente teve um apoio mais amplo e o Pé de Meia, de fato, virou lei. Quando o Pé de Meia virou lei, por uma questão do calendário fiscal, então, do período em que a gente aprova LDO, LOA, essas letrinhas, que é as finanças do nosso país, a gente tinha que fazer uma escolha. E eu fiz parte do grupo que liderou essa escolha. Então, vou defendê-la porque claro, por acho favor, que era o caminho que cabia. Eu tive a curiosidade de te perguntar pessoalmente, exatamente para saber seu posicionamento sobre tudo isso, porque o bombardeio foi grande em cima dessa manutenção. Mas aí teve politicagem, e eu vou falar dela. Qual que foi a escolha do Congresso? A gente estava no finalzinho do ano. Para o Pé de Meia poder valer no ano seguinte, foi de fazer uma exceção. Então, havia dinheiro parado em alguns fundos. Um deles era um fundo antigo, por exemplo, do FIES, que não estava mais sendo usado, um fundo garantidor antigo. E aí falou, olha, esses dinheiros estão parados, eles vão para o Pé de Meia, o Congresso autoriza apenas por esse ano e a partir do ano seguinte o Pé de Meia está no orçamento. Tanto que agora a gente está discutindo o orçamento do ano que vem e o Pé de Meia está no orçamento. E aí, onde entra a politicagem? Quando a gente propôs isso, o Congresso abraçou de forma unânime. Da esquerda à direita, PT, PL, PSOL, todo mundo falou, o Pé de Meia é muito importante. A Tabata está lutando há 4 anos por esse projeto, não tem como incluir no orçamento do ano que vem, então a gente vai autorizar essa exceção. E aí viram que o Pé de Meia, ele dá muita popularidade ao governo Lula. E aí começou uma manobra liderada pelo deputado Nicolas de tentar acabar com o Pé de Meia. Por quê? Para atrapalhar o governo Lula. E aí, o deputado Nicolas, junto com outros deputados do PL, foram até o Tribunal de Contas pedir que o Tribunal de Contas interrompesse o programa. E aí, para mostrar que esse não era um movimento de um partido, de um governo, reuni parlamentares dos mais diversos partidos, MDB, PSDB, PT, só dos que eu me lembro aqui, e fui diante do Tribunal de Contas dizer: quem autorizou essa operação extraordinária foi o Congresso, com o voto do PL. O que eles estão fazendo é politicagem. E aí, quando eu falo que a polarização extremada emburrece a gente, eu não tenho um problema de apoiar um projeto da direita se esse projeto é bom para o nosso país. Um projeto que vai deixar o Estado mais eficiente, que vai arrumar as nossas contas públicas, que vai combater a corrupção. Porque eu nem acho que esses temas deveriam ser só da direita. Agora, quando chega alguém e fala, eu não apoio o Pé de Meia, porque o Pé de Meia é popular para o governo Lula, eu acho isso uma vergonha, uma sacanagem. Não tem outra palavra para isso. E eu questionava muito, como é que o deputado Nicolas vai voltar para Minas Gerais e explicar para quem recebe o Pé de Meia que ele está fazendo tudo o que pode aqui em Brasília para que eles deixem de receber o Pé de Meia. Que é um pouco desse momento que a gente está vivendo. Onde é que a gente parou de poder apoiar uma ideia? Eu já apoiei projetos durante o governo Bolsonaro, porque eu achava que eles eram bons para a população, porque eu achava que eles iriam beneficiar as pessoas. A gente está num clima, vou falar mais uma vez, essa coisa de torcida organizada. O que a gente viu agora na PEC da bandidagem? Gente, foi grave. E por Seria a PEC da blindagem. Que foi a PEC da blindagem? Eu vi ali parlamentares do PL ligados ao Bolsonaro que sempre tiveram um discurso de combate à corrupção. Eu posso discordar daquele parlamentar e falar, mas aqui no combate à corrupção a gente está junto. E aí, enfim, nessas coisas da política, primeiro foi feito uma espécie de acordo da esquerda com o Centrão para apoiar a PEC da blindagem,
e depois derrubar o PL da anistia. E já ali, um mês atrás, eu me manifestei publicamente. E falei isso para os meus colegas, eu sou contra. A gente não pode negociar com o combate à corrupção. Eu sei que o projeto da anistia é ruim, mas eu sou contra esse acordo. Aliás, gente, a deputada Tabata Amaral votou contrária ao projeto da anistia, do projeto da Os dois, contra a anistia, contra a da bandidagem, contra o aumento de deputados. E aí, quando uma parcela da esquerda falou, não, esse acordo é muito ruim e se retirou, ali no meio do negócio, o bolsonarismo foi e a direita toda e apoiou de completo. E você se pergunta, vocês que apoiaram a PEC da bandidagem, vocês concordam que está ali? Tem parlamentar que concorda. Tem parlamentar que já é corrupto, que cometeu crime e quer mesmo se blindar. Mas tem parlamentar que votou por uma questão ideológica. Seja porque queria evitar a anistia, seja porque queria votar a anistia, que é um pouco desse momento que a gente está vivendo, sabe? A gente vai perdendo a capacidade de analisar matéria a matéria. O que tem cada coisa. E volto a dizer, combate à corrupção não deveria ser só tema da direita. Assim como a educação não deveria ser só tema da esquerda. E acho que a gente está perdendo um pouco dessa habilidade de olhar o que é bom para as pessoas e não o que é bom para o partido político.